Samuel, no capítulo 17, versículo 49, diz o seguinte: E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com apenas uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu, e tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou. E com ela ele cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. Senhor, te agradeço, Pai. Te agradeço pela palavra, te agradeço pela tua presença. Espírito Santo de Deus nos ensina, nos direciona, e que nós possamos, Pai, tomar posse do poder da palavra e sermos direcionados todos os dias para a nossa vitória. Nós te pedimos para repreender todo o mal, Senhor, tudo aquilo que vem contrário, tudo aquilo que vem, Senhor, dispersar a nossa mente, no sentido de nós olharmos para outras coisas, para que a gente perca a fé, para que a gente desacredite. Senhor, seja repreendido todo o mal, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que vem trazer transtorno na nossa vida espiritual, tentando nos trazer caos, conflitos, seja repreendido pela autoridade do nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, amém. Se eu perguntar para você, na Bíblia, quem venceu um gigante? Você vai responder: o rei Davi, ou Davi. A Bíblia fala de um rapaz que, diferentemente de daquele povo que vivia naquele momento, em que o povo de Israel era incessantemente confrontado a enfrentar um gigante, o único que teve a iniciativa, a coragem, a ousadia de enfrentar um gigante foi esse rapaz, o Davi. Então a resposta é correta. Davi foi um daqueles que venceu o gigante. Mas a gente consegue também ver outros homens de Deus aqui na palavra, se sobressaírem diante dos seus gigantes. Nós também, diariamente, temos esse desafio de vencer os nossos gigantes. E esses gigantes, eles surgem no nosso interior, na nossa mente, ao nosso redor, nas dificuldades que muitas vezes acabam nos atingindo diariamente, fazendo com que nós nos desacreditemos, fazendo com que a gente não consiga enxergar uma saída. O rei Davi, ele é um exemplo para todos nós de vitória diante do gigante que apareceu. Antes de Davi, ou nesse tempo aqui de Davi, o povo de Israel era reinado por Saul. Saul foi alguém levantado por Deus para reinar sobre Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele tinha tudo para afirmar o seu reinado, não somente no seu tempo, mas por aqueles que viriam, através dos seus sucessores. Deus poderia simplesmente abençoar perpetuamente o reinado de Saul, mas isso não aconteceu por causa da negligência de Saul, que em todos os momentos em que teve a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, não o glorificou. Ele simplesmente se tornou alguém muito orgulhoso,
Eu vejo aqui Saul falhar tanto que Deus simplesmente diz assim: não vou mais compactuar com o que faz o rei Saul. Foi Deus que constituiu a autoridade ali sobre o povo de Israel. Mas Deus não podia deixar dar continuidade a esse reinado tão insustentável, o mau exemplo que o rei Saul estava dando. A falta de reconhecimento e a falta de temor a Deus. E Deus disse simplesmente para Saul: vou levantar alguém segundo o meu coração. E esse alguém era Davi. Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre Israel, mas não naquele exato momento. Quando o rei Saul morresse, quem ia suceder o rei Saul era alguém fora da linhagem de Saul, porque Deus tinha feito passar no reinado de Saul. Ele não estabeleceu o reinado de Saul e da sua descendência como um reinado perpétuo. Ele simplesmente colocou um ponto final naquele reinado. Quem teve a oportunidade de suceder o rei Saul foi Davi. Davi, no primeiro momento em que foi exigido, quando eu falo exigido, porque ele mesmo espontaneamente se ofereceu para enfrentar o gigante. Quando foi exigido no mundo espiritual, Deus nos prova. Deus prova a mim e a você em relação à nossa fé. Nós somos diariamente provados, mas não é para que a gente seja reprovado. A Bíblia diz que Deus nos dá provação ou tentação maior que a gente não possa aguentar. Mas com a tentação ou com a provação também nos dá o livramento, para que a gente possa se livrar. Então Deus muitas vezes nos prova. Como provou o rei Saul, ele foi reprovado. E como tem provado também o rei Davi. Davi ele foi provado nesse momento em que ele fecha seus olhos para as dificuldades, ao tamanho dos gigantes que muitas vezes nos assustam diariamente. O rei Davi também foi enfrentado, confrontado em si mesmo, pelas suas limitações, pela sua humanidade, mas em todos esses confrontamentos, esses desafios que surgiram para o rei Davi, ele não olhou para a sua própria fraqueza, mas ele confiou no poder de Deus. Ele vai enfrentar o gigante diante de uma nação paralisada, porque só olhavam o tamanho do gigante e não conseguiam desviar a sua atenção para Deus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. E eu falo do salmista Davi, que foi ele quem criou esses salmos. Quem você é, mediante as palavras que você profetiza. Você diz que adora a Deus, que você confia nele, mas nos momentos mais difíceis, os teus olhos estão em outros lugares, menos na confiança em Deus. Pois o mesmo profeta que entoou esse cântico, salmodiou, ou seja, escreveu esses salmos, é o mesmo homem que, quando é provado, ele faz com que aquelas palavras dele se materializem e se transformem em sua verdade. Ele escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aquelas palavras não foram palavras de pessoas que não confiam, de pessoas que só escrevem, muitas vezes algo que para ela não tem significado algum. Quando vai colocar em prática, não coloca. O rei Davi foi totalmente alinhado com o poder da palavra. Ele olhou para o céu e disse assim: quem és tu, incircunciso, para confrontar o Deus dos exércitos? Aqui ele olha para o céu e ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Por mais difícil que seja a tua luta,
os meus olhos não vão se desviar do tamanho do meu Deus. Porque embora a situação esteja gigantesca diante de mim, tudo é impossível de se concretizar. Aquela porta não vai se abrir. A minha força não vai ser suficiente para mim tentar mudar a situação da minha vida. Mas se eu olhar para o Senhor, meu socorro vem de lá. É isso que Davi está dizendo. Por isso que Davi foi lá e enfrentou o gigante. E diante dos olhos daquela nação, uns falando para os outros, vai morrer, ele não vai conseguir. Davi quebra todas as probabilidades humanas. Se fosse colocado no banco de aposta, quem venceria? 99,9% apostaria no gigante, e não em Davi. Deus quebra todas as probabilidades humanas. Deus é aquele que habilita algo sobrenatural. A nossa confiança deve estar no Senhor, ser depositada no Senhor todos os dias. Se você quer um exemplo mais próximo, tem um exemplo do apóstolo Pedro. Jesus pede aos 12, entre no barco e atravesse o mar, porque eu vou me encontrar com vocês do outro lado. Os 12 entram no barco e vão para o mar. O problema é que no mar, aquele barco é atormentado por várias tempestades. Ventos fortes vinham de todos os lados. Isso acendeu o medo. E eles entraram em pânico. E se já não bastasse essa tormenta das tempestades, eles viram uma assombração sobre as águas. E gritaram: é um fantasma. Os olhos deles não estavam olhando para o céu. Os olhos deles estavam cativos à situação. E se apegaram ao medo. O lugar mais seguro era o barco. Mas eu fico pensando aqui que muitos queriam se jogar nas águas para fugir daquela tormenta. Se dependermos de nós, o que parece ser solução acaba se transformando num problema. A gente sempre busca, humanamente falando, soluções humanas para tentar resolver a nossa situação. E se já não bastasse isso, muitas vezes coisas geram coisas. Parece que as situações ficam cada vez mais piores, né? Eles estavam atormentados pelo barco, viram uma assombração e imagina só a situação de assombro que se alojou no espírito de cada um. Jesus disse: calma, sou eu, Jesus. Eu poderia estar falando de qualquer outro. Tomé, Filipe, Judas, Bartolomeu, de qualquer outro, de João, de Tiago. Mas eu estou falando especificamente de um nome que, quando ouviu Jesus dizer sou eu, ele foi o primeiro e único que disse: Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Aquele gigante que estava atormentando o barco, aquele assombro na visão de Pedro, foi vencido quando ele deu um passo de fé na direção de Jesus. E mais, o que acontecerá conosco se tomarmos o mesmo posicionamento? Elevando os nossos olhos para o Senhor e tirando dele a solução para os nossos problemas. Os nossos olhos não devem estar cativos aos problemas. Os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. E eu posso te dar também outro exemplo, né? Como a gente falou, Davi venceu o gigante, mas eu vejo muitos outros. Veja Josué. No primeiro momento em que Josué é chamado por Deus, depois que Deus já tinha levado Moisés, e que ele se achou pequeno para assumir a direção do povo ali no deserto, para herdar a terra prometida, e que nos primeiros desafios
teve que tomar um posicionamento, Josué, ele olha para Deus, ele fala com Deus. E Deus dá aquela estratégia tremenda de rodear Jericó 7 vezes. Uma estratégia onde naquele tempo as pessoas não tinham catapultas, canhões, carros blindados para tentar lançar um foguete ou um míssil para derrubar muralhas. Não tinha. As armas mais fortes e poderosas daquela época eram as espadas, escudos e espadas, lanças, flechas. E se elas fossem alçadas, não derrubariam uma muralha que era muito alta e muito larga para ser derrubada. Era necessário algo sobrenatural para derrubar aquelas muralhas. Por isso que o povo de Jericó nem ligaram, nem se preocuparam com aquele povo rodeando, porque eles não teriam força humana para derrubar aquelas muralhas. Por isso que eles zombaram, né, daquele povo e do poder de Deus que estava sobre o povo. Havia uma notícia espalhada que o Deus que estava cuidando daquele povo era o Deus que abriu o mar, que tirou o povo com o braço forte do Egito. Mas eu vejo aqui o povo de Jericó negligenciar e zombar desse Deus. E Deus, ele dá essa estratégia. Ao soar das trombetas e com a arca da aliança sendo levada pelos levitas, com o cumprimento da estratégia de Deus, Deus faz com que aquelas muralhas caiam ao chão. Sobrenaturalmente, Deus abre as portas. A Bíblia diz que Deus abre a porta e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Muitas vezes a gente está tão limitado a pensamentos pequenos, de incapacidade, nós somos tão humildes. Eu falo humildes, não humildes com qualidade, mas humildade, né? Nós estamos tão apegados à nossa força humana. Jeremias 17,5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua carne e aparta o seu coração de Deus. Pessoas assim são malditas, amaldiçoadas, porque em vez de eles viverem a prosperidade, em vez de eles avançarem, eles continuam paralisados, estáticos, no medo, na incapacidade. Quando olham somente para a fraqueza humana e apartam o seu pensamento e a sua confiança de Deus, né? Se torna amaldiçoada, porque vai viver a miséria, vai viver... Não, Deus não quer que a gente viva a miséria, Deus não quer que a gente fique presos, Deus quer romper as barreiras, as algemas, Deus quer fazer com que a gente avance, prospere. Quando os nossos olhos se voltam para Deus, quando a minha confiança sai dessa dimensão humana, de incapacitação, de limitações, eu vivo o que Deus preparou para mim, porque são habilitadas no mundo espiritual. E elas têm o poder de romper as barreiras. Elas têm o poder de fazer as muralhas caírem. Elas têm o poder das portas se abrirem, mesmo que elas não existam no mundo espiritual. Elas vão abrir, em nome de Jesus. E eu vou ter a providência de Deus. Amém? Em nome de Jesus, toma posse do poder dessa palavra no teu espírito. Davi, ele não era preso. Ele não era cativo à visão humana. Enquanto todos os humanos ali, havia um cidadão espiritual que era Davi. Todos os outros adoravam a Deus de Israel. Todos falavam no Deus El Shaddai, no Yahvé, o Eu Sou o que Sou, falavam, mas na prática não eram crentes. Eles não tinham uma fé verdadeira. Eles praticavam apenas as leis cerimoniais, mas eles não praticavam a lei no seu comportamento. Eles falavam de Deus, mas não praticavam a lei de Deus. E os seus olhos estavam cativos à sua fraqueza, às suas limitações, aquilo que eles eram. Mas Davi não. Davi ele cria, ele tinha uma fé verdadeira e genuína. Quando se ofereceu para enfrentar o inimigo. Quem és tu, incircunciso?
quem és tu? Tu vem contra mim com lança, espada e armadura. E eu vou no nome de Deus, do Deus de Israel, Deus dos exércitos. Os olhos de Davi estavam voltados para o Senhor e naquilo que ele tinha capacidade de fazer. Ele cria. Ele foi criado num ambiente, eu tenho certeza, onde ele pôde contemplar a glória de Deus. Quando tirou o povo do Egito, quando fez maravilhas no meio do seu povo, quando derrubou o maná, quando fez... E ele não podia perder isso da sua vida. E é tudo isso, querido, em nome de Jesus, que você não pode perder. Vá onde você for, esteja onde você estiver. As pessoas que estão ao teu redor, por palavras que muitas vezes se levantam tentando te oprimir, fazer você desistir, da situação que for, e onde você estiver, seja perto ou seja longe, seja embaixo ou seja em cima, não importa. Não importa se você continua sendo uma pessoa humilde, não importa se você um dia alcançou uma profissão que te fez ser rico e bem-sucedido, não importa. É necessário que aquilo que você adquiriu de Deus, nunca saia de você. É necessário você desenvolver o amor que você tem a Deus e o temor que você encontrou nele. Porque tudo isso vão ser um refúgio, vão ser um amparo e vão ser a capacitação do teu espírito para que nos momentos mais difíceis você não desista. Continue em frente. Para que você verdadeiramente, a palavra do Senhor diz, perseverais até o fim. E eu te dar-te-ei. E eu dar-te-ei a coroa da vida. É necessário que todo o alicerce que nós construímos na vida espiritual, é necessário que tudo aquilo que a gente absorveu do poder da palavra jamais saia da gente, mas seja sempre algo motivador, que vá nos conduzindo adiante e para a direção de Deus. Esquecendo-me das nossas fraquezas, das coisas que ficaram para trás, de quem eu era, daquilo que eu fazia, quando eu me banhava no pecado. Não, tudo isso ficou para trás. É necessário que a palavra, que para mim já é a verdade genuína de Deus, que tudo isso que eu absorvo do reino de Deus me leve adiante. O Espírito Santo, ele vai te auxiliar. Amém? O Espírito Santo vai ser teu amigo, teu ajudador. Vai te ajudar nos momentos mais difíceis, porque Ele é aquele que nos assiste, nos acompanha. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus não descuida do seu amor para conosco. Mas Deus, Ele manifesta o seu amor todos os dias, em situações assim. Não são situações, eu preguei de outra vez, não vai ser situações ou qualquer coisa que diz a nosso respeito. O lugar que a gente esteja, não são as coisas ao redor que vão determinar quem somos. Amém? Declara assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as criaturas, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente e nem o porvir, que é o futuro, poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus, porque Ele nos fez mais do que vencedores. Querido, se Jesus está dizendo isso, mesmo que seja através da boca de Paulo aos Romanos, se Deus está dizendo isso a teu respeito, querido, o que são as outras coisas para tentar impedir o agir de Deus? Eu não posso, no teu espírito, no poder dessa palavra. Olhamos para Davi. Davi era alguém como nós, sujeito aos pecados. Deus não chama cidadão perfeito, mas Deus aperfeiçoa com o seu poder em nossas fraquezas, para que a gente dê certo. Amém? Olhando para Davi, ele não era um cidadão perfeito. Você olha para Davi, encontra as palavras de Deus dizendo: eu escolho agora alguém segundo o meu coração. E ser segundo o coração de Deus não é ser alguém perfeito, é ser alguém sujeito a todas as paixões, a todas as fraquezas, falhas. Mas ser alguém segundo o coração de Deus é alguém voltado para obedecer, alguém movido pela obediência, alguém movido pelo temor de Deus, o respeito, alguém que recebe a palavra e considera e não desconsidera. Amém?
ele era o segundo coração de Deus. Você quer ser alguém segundo o coração de Deus? Querido, confie em Deus. Busque na palavra poder que você não tem. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, diz assim que a palavra da cruz para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, para que sejamos salvos. O nosso caminho é alcançar a salvação. E ela é alcançada todos os dias, com arrependimento, com humildade e principalmente gratidão e confiança em Deus. Amém? E esse é o divisor de águas para a nossa vida. É Deus que vai se aperfeiçoando o seu sem nós. Quando você vê o oleiro trabalhando naquele vaso, ao ponto de destruir para fazer um novo vaso, é o trabalho de Deus. É necessário que Deus, Ele, todos os dias, é claro, nós vamos também alinhados com o trabalho de Deus, encaixando-se dentro da determinação de Deus e dos seus ensinamentos. Deus vai trabalhando para nos transformar um novo vaso. 1 Coríntios 15 diz que nós nos tornaremos cidadãos perfeitos, segundo a semelhança daquilo que Jesus é. Jesus é aquele que Deus fez com que ele viesse ao mundo. Ele mesmo veio ao mundo. Filipenses 2 diz que como Deus não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. Ou seja, Jesus veio na humanidade, se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus foi um cidadão perfeito. E Deus deu a mais alta honra. E Ele está assentado à destra de Deus Pai. Tem toda a autoridade nos céus e na terra. Querido, Deus tem recompensa, Deus tem galardões. Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu falei sobre a tentação de Jesus. Se Jesus tivesse cedido às tentações, Ele não estaria nesse lugar. E é isso que serve de lição para cada um de nós. Não vão ser palavras contrárias que vão determinar quem somos. Mas quem determina quem somos, primeiramente, é Deus. E segundo a palavra de Deus, há a providência para cada um de nós. É uma palavra declarada sobre a nossa vida. E nós vamos tomar posse no Espírito. Amém? Toma posse no teu Espírito. Em nome de Jesus. Ali começava o ministério do rei Davi. Davi falhou em várias partes da sua vida. Uma dessas partes foi na sua família. Ele lutava suas guerras. E por onde ele passava, enfrentando os amalequitas, os filisteus, os inimigos que estavam ao seu redor, Deus deu a ele a vitória sobre todos os seus inimigos. Todos os gigantes que se levantaram contra Davi, Davi venceu. Menos o gigante familiar, menos o gigante de si mesmo, muitas vezes. Mas até nisso eu vejo agir de Deus. Tem coisas que vão nos colocar onde nós não queremos estar. E muitas vezes é necessário. Deus Ele nos faz aprender, Ele nos faz aprender grandes lições nas derrotas. Não são as vitórias ou as conquistas que vão moldar o nosso ser, mas as lutas, os desafios, as derrotas, são grandes lições aprendidas na vida. E são elas que nos trazem essas lições, as grandes lições. Certamente o rei Davi aprendeu muita coisa. As derrotas ensinaram a Davi a confiar mais em Deus. E provaram para Davi que Deus é justo. Ele achava muitas vezes, principalmente no adultério e no assassinato. E também dentro da sua derrota familiar, ele conseguiu ver que Deus era justo. Davi se humilha e Davi se corrige. Volta a agir de forma correta. Ao contrário do rei Saul, que teve várias oportunidades e não agarrou. Mas, em detrimento a todos os avisos e alertas dos profetas, do rei ou do sacerdote Samuel,
Ele continuou a praticar as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. Por isso sofreu. Por isso foi abirrogado o seu reinado e ela deixou de existir. Passou para a mão de outro. O rei Davi, ele soube aproveitar as oportunidades se humilhando. Ele rasga suas vestes, lança poeira sobre si e se arrepende. Ele olha para Deus. Ele volta a olhar para Deus e se corrige. O rei Davi falhou, mas ele se corrigiu. Ele se corrigiu. O rei Davi, ele tem o seu reinado perpétuo na presença de Deus. O seu sucessor foi Jesus. E o reinado de Jesus jamais passará, mas continuará eternamente, principalmente em nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus, toma posse do teu Espírito. Essa palavra eu trago para você, querido. Seja um rei Davi, segundo o coração de Deus. Um coração humilde, que reconhece a grandeza de Deus nos maiores desafios. Porque desafios são diários. No primeiro momento que você vai para a rua, você começa a se deparar diante dos desafios. Muitas vezes você vai solucionar na tua humanidade, mas tem desafios superiores, muito difícil para que a gente consiga resolver. É por isso que a gente precisa estar alinhado a Deus. É por isso que a gente tem que abrir mão da nossa força, entregar a nossa fraqueza ao poder de Deus. Em nome de Jesus, toma posse do teu Espírito. Confia em Deus, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho a Ele. Amém? Esse é o caminho. Essa é a solução para que você tenha seus problemas resolvidos. E a certeza é que aqueles que não forem resolvidos, os desafios que não vão ser vencidos, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, porque as derrotas, as lições vão ficar. E isso vai se aperfeiçoando em tua vida para que você se torne cidadão perfeito, para que você aprenda com os teus erros e volte a buscar a Deus de forma mais intensa, amém? De forma mais profunda. E Deus não vai lançar mão da sua face a nosso respeito, mas vai entrar com a providência e Ele vai suprir nossas necessidades, amém? Ele vai se revelar em nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Essa palavra eu declaro na tua vida, amém? Querido, eu peço a Deus que Deus abra a tua visão espiritual para que você receba no teu espírito o poder de Deus e para que você se torne um cidadão dos céus. Eu quero orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pelo poder da tua palavra, obrigado pela vida, Senhor, que ouviu e tomou posse no seu espírito. Nós somos mais do que vencedores, Senhor. Tudo coopera para o nosso bem, ao bem daqueles que amam a Deus. Ó Pai, que nada nem ninguém, Senhor, roube o poder dessa palavra em nosso coração, mas que essa palavra, Senhor, prospere, se multiplique a todos os lados, Senhor, e possa abençoar a vida de outros, que nós sejamos luz no meio das trevas. Ó meu Senhor, eu te agradeço, eu te louvo.